Você já ouviu alguém dizer que juntar o primeiro milhão é o mais difícil? Estão errados. Completamente errados. A verdade é muito mais chocante do que isso. Juntar os primeiros 100 mil reais é mais difícil do que juntar 1 milhão. Parece loucura? É matemática pura. E quando você entender essa matemática, tudo muda. No vídeo de hoje, vou te mostrar as 7 coisas extraordinárias que acontecem quando você junta seus primeiros 100 mil reais. E por que esse número não é apenas uma meta? É um portal. Um ponto de virada. O momento em que o jogo muda completamente a seu favor. A vida é curta demais para ficar acumulando conhecimento sobre investimentos e nunca chegar ao número que realmente importa. Porque enquanto você está juntando 5 mil, 10 mil, 20 mil, o jogo ainda está contra você. Mas quando você chega aos 100 mil, algo mágico acontece. O jogo vira. E esses 100 mil começam a trabalhar mais duro do que você jamais conseguiria. Essa ignorância sobre o poder dos 100 mil está roubando anos da sua liberdade financeira. Te fazendo pensar que o caminho é longo demais. Que 1 milhão é impossível. Quando na verdade você só precisa chegar até 100 mil. O resto é consequência. Mas antes de começar, preste atenção nesta história. Ela vai te mostrar a diferença entre quem desiste no meio do caminho e quem entende onde está a linha de virada. Era uma vez um homem que decidiu escalar uma montanha. Nos primeiros dias, cada passo era sofrido. A mochila pesada, o terreno íngreme, o ar rarefeito. Ele suava, tropeçava. Pensava em desistir a cada curva. Olhava para cima e a montanha parecia infinita. Depois de semanas, finalmente chegou a um platô. Um lugar onde a inclinação diminuía, onde o ar ficava mais respirável. E algo extraordinário aconteceu. O vento mudou de direção. Antes, o vento soprava contra ele, dificultando cada passo. Mas ali naquele platô, o vento começou a soprar a seu favor, empurrando-o montanha acima. Cada passo ficou mais leve, mais rápido, mais fácil. Em metade do tempo que levou para chegar ao platô, ele alcançou o topo. Não porque ficou mais forte. Não porque a montanha ficou mais fácil, mas porque as forças mudaram de direção. Deixaram de trabalhar contra ele e começaram a trabalhar a seu favor. Com dinheiro é exatamente a mesma coisa. Os primeiros 100 mil são a subida íngreme contra o vento. Tudo trabalha contra você. A inflação, as emergências, as tentações de consumo, a falta de conhecimento. Mas quando você chega aos 100 mil, o vento vira. Os juros compostos começam a soprar a seu favor. As oportunidades começam a empurrar você para frente. E o próximo 100 mil vem em metade do tempo. E o próximo em menos tempo ainda. Há momentos na vida em que percebemos que não é sobre força. É sobre chegar ao ponto onde as forças mudam de lado. Charlie Munger, o bilionário parceiro de Warren Buffett, disse uma vez que o primeiro 100 mil é uma cadela. Você tem que forçar, você tem que sacrificar, você tem que ser obsessivo. Mas quando você chega lá, a natureza do jogo muda completamente. Então a pergunta é: você está disposto a fazer o sacrifício necessário para chegar aos 100 mil? Para eliminar em silêncio os gastos desnecessários e abraçar a disciplina que te leva ao ponto de virada? Antes de começarmos com a primeira mudança que acontece aos 100 mil, quero que você entenda uma coisa. Este vídeo não é sobre sonhar com milhões. É sobre entender a matemática real da construção de riqueza. E como 100 mil reais é o número mágico que separa quem fica sonhando de quem fica rico. A primeira coisa que acontece quando você junta 100 mil reais é esta. Os juros compostos finalmente acordam. E aqui está a verdade que ninguém te explica direito. Juros compostos não funcionam de verdade com valores pequenos. Você já fez as contas? Se você tem 5 mil reais investidos a 1% ao mês, vai ganhar 50 reais de juros. 50 reais. É quase nada. É menos do que você gasta em um almoço fora. Esse retorno é tão pequeno que não te motiva. Não muda sua vida. Não cria momentum. Mas quando você tem 100 mil investidos ao mesmo 1% ao mês, 1.000 reais de retorno, agora a coisa mudou.
R$ 1.000 por mês sem você mover um dedo é dinheiro real. É uma conta de luz paga. É um mercado completo. É combustível para o mês inteiro. De repente, os juros compostos deixam de ser teoria e viram realidade concreta na sua vida. E aqui está a parte mágica. Esse R$ 1.000 se junta ao capital principal. No mês seguinte, você tem 100 e 1.000, que geram R$ 1.010, que se tornam 102.010. A bola de neve finalmente está grande o suficiente para rolar sozinha. A lição prática aqui é cristalina. Enquanto você não chegar aos 100.000, os juros compostos são uma promessa. Quando você chega aos 100.000, eles se tornam uma força real trabalhando na sua vida. Elimine em silêncio a tentação de tirar dinheiro dos investimentos para gastos pequenos. Porque cada real que você tira antes dos 100.000 está atrasando o momento em que a mágica finalmente acontece. Marco Aurélio dizia que a recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. Mas eu acrescento que a recompensa de chegar aos 100.000 é que o dinheiro finalmente começa a fazer o trabalho pesado por você. A segunda coisa que acontece é transformadora. Você muda de identidade, de poupador para investidor. E essa mudança de identidade muda tudo. Você já reparou como é difícil se levar a sério quando você tem 5.000 investidos? No fundo, você ainda se vê como alguém que está começando. Alguém que está brincando de investir. Mas quando você olha para uma conta com R$ 100.000, algo muda dentro de você. Você começa a se ver como investidor de verdade. Você começa a pensar diferente. A estudar mais sério. A tomar decisões mais cuidadosas. Porque agora você tem algo real a proteger. E algo real a multiplicar. Essa mudança de identidade cria um ciclo virtuoso. Você age como investidor. Estuda como investidor. Decide como investidor. E investidores atraem mais dinheiro. Porque tomam decisões melhores. Porque entendem o jogo. Porque levam a sério. A lição prática aqui é profunda. 100.000 não é apenas um número. É uma identidade. É você dizendo para si mesmo e para o universo que você é alguém que constrói riqueza. Não alguém que sonha com ela. Elimine em silêncio a mentalidade de poupador que apenas guarda. E abrace a mentalidade de investidor que multiplica. Epiteto nos ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Quando você se vê como investidor, o dinheiro deixa de ser algo que você guarda e vira algo que você comanda. A terceira coisa que acontece é surpreendente. As oportunidades finalmente aparecem. E aqui está algo que só quem tem capital entende. As melhores oportunidades de investimento exigem capital mínimo. Você já reparou que quando você não tem dinheiro, nunca aparece nada? Mas quando você tem 100.000, de repente todo mundo está oferecendo oportunidades? Um amigo abrindo uma sociedade em um negócio promissor. Um imóvel sendo vendido abaixo do preço por urgência do dono. Uma ação despencando por pânico irracional do mercado. Essas oportunidades sempre existiram. Mas você não podia aproveitá-las. Porque não tinha capital. Com 100.000, você finalmente está no jogo. Você pode investir em fundos melhores que exigem aplicação mínima alta. Pode entrar em investimentos privados que rendem mais. Pode aproveitar oportunidades que aparecem sem aviso. E aqui está a verdade brutal. Os retornos mais altos não estão disponíveis para quem tem pouco dinheiro. Estão reservados para quem já tem capital significativo. É injusto? Talvez. Mas é a realidade. A lição prática aqui é poderosa. Chegar aos 100.000 não é apenas sobre o dinheiro que você tem. É sobre as portas que esse dinheiro abre. Elimine em silêncio a inveja de quem já está aproveitando essas oportunidades. E foque obsessivamente em chegar ao número que te dá acesso ao mesmo jogo. Sêneca dizia que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. 100.000 é a preparação que te permite aproveitar quando a oportunidade bate à porta. A quarta coisa que acontece é psicológica, mas poderosa. Você ganha momentum imparável. E momentum na vida financeira é tudo. Você já tentou empurrar um carro parado? É pesado, difícil, parece impossível. Mas uma vez que o carro está em movimento, cada empurrão fica mais fácil.
até que ele está rolando sozinho e você só precisa direcionar. Juntar os primeiros 10 mil é empurrar o carro parado. Difícil, demorado, frustrante. Juntar de 10 para 20 mil ainda é pesado. De 20 para 50 você começa a sentir movimento. Mas de 50 para 100 mil, você sente a aceleração. E quando chega aos 100 mil, o momentum é inegável. Você provou para si mesmo que é capaz. Você desenvolveu a disciplina. Você criou os hábitos. Você resistiu às tentações. E agora tem a evidência concreta de que funciona. Esse momentum psicológico é o que te leva aos próximos 100 mil em metade do tempo. Porque você não está mais duvidando. Você está apenas executando um sistema que já provou que funciona. A lição prática aqui é motivacional. Cada real que você investe agora não é apenas dinheiro. É combustível para um momentum que vai te levar ao milhão. Elimine em silêncio a dúvida que faz você desistir no meio do caminho. Porque a distância entre onde você está e os 100 mil é a mesma entre 100 mil e 500 mil. Marco Aurélio nos lembrava que há impedimento à ação avança a ação. Cada dificuldade que você supera para chegar aos 100 mil está construindo o momentum que te leva ao milhão. A quinta coisa que acontece é matemática pura. A bola de neve acelera exponencialmente. E aqui está a matemática que muda tudo. Vamos supor que você consegue guardar e investir R$ 2.000 por mês. E que seus investimentos rendem 1% ao mês acima da inflação. Quanto tempo você leva para chegar aos primeiros 50 mil? Aproximadamente 20 meses. Quase 2 anos. Quanto tempo você leva para ir de 50 mil para 100 mil? Aproximadamente 15 meses. 1 ano e 3 meses. Percebe? O segundo 50 mil veio mais rápido que o primeiro, porque os juros compostos estavam trabalhando. Agora vem a parte mágica. Quanto tempo você leva para ir de 100 mil para 200 mil? Aproximadamente 26 meses. Mas espera, você acabou de dobrar seu patrimônio no mesmo tempo que levou para juntar o primeiro 50 mil. E quanto tempo para ir de 200 mil para 400 mil? Aproximadamente 24 meses. Você percebe o padrão? Cada vez fica mais rápido, cada vez os juros fazem mais trabalho. Cada vez você precisa contribuir menos proporcionalmente. De 100 mil para 1 milhão seguindo essa mesma disciplina? Aproximadamente 8 a 10 anos. Parece muito? Compare com os 20 meses que você levou para chegar aos primeiros 50 mil. A proporção mudou completamente. A lição prática aqui é libertadora. 100 mil não é 10% do caminho para 1 milhão. É pelo menos 50% do caminho. Porque a partir dali, a bola de neve rola exponencialmente mais rápido. Elimine em silêncio o desânimo de olhar para o milhão e achar impossível. Porque você só precisa chegar aos 100 mil. O resto é consequência matemática inevitável. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar chegar aos 100 mil torna 1 milhão inevitável. A sexta coisa que acontece é uma habilidade crucial. Você aprende a proteger riqueza. E essa habilidade vale mais que o próprio dinheiro. Você já ouviu histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo? Ou atletas que ganharam milhões e terminaram falidos? Sabe por que isso acontece? Porque eles nunca desenvolveram a habilidade de proteger riqueza. Quando você junta 100 mil reais por real, você desenvolve algo que dinheiro não compra. A capacidade de defender seu patrimônio. De dizer não para investimentos duvidosos. De resistir ao impulso de gastar com bobagens. De identificar riscos. De diversificar. De pensar em preservação, não apenas em acumulação. Essa habilidade é o que separa quem constrói fortunas duradouras de quem apenas tem dinheiro temporariamente. E você só desenvolve essa habilidade quando tem algo real a proteger. Quando você tem 5 mil investidos, você é temerário. Arrisca tudo em promessas de retorno absurdo, porque no fundo não tem muito a perder. Mas quando você tem 100 mil, você fica estratégico. Você estuda antes de investir, você diversifica. Você protege, porque agora você tem algo que levou anos para construir. A lição prática aqui é fundamental.
100 mil te ensina a pensar como gestor de patrimônio, não como apostador. E essa mentalidade é o que te leva ao milhão e te mantém lá. Elimine em silêncio a mentalidade de tudo ou nada que faz você arriscar demais. Porque riqueza real não é construída apostando. É construída protegendo e multiplicando com inteligência. Epiteto nos ensinava que riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Eu acrescento que riqueza duradoura consiste em saber proteger o que você construiu. A sétima e última coisa que acontece é a mais importante de todas. Você descobre que liberdade tem um preço específico. E 100 mil é o começo desse preço. Você já se perguntou quanto dinheiro você precisa para ser livre? A resposta não é 1 milhão. Não são 10 milhões. A resposta começa em 100 mil. Porque com 100 mil investidos, gerando R$ 1.000 por mês, você tem opções. Opção de recusar um emprego que te sufoca. Opção de tirar um mês sabático sem entrar em pânico. Opção de investir em você mesmo sem medo de passar fome. Opção de fazer escolhas baseadas no que te realiza, não apenas no que te paga. Essa não é liberdade completa ainda. Mas é o primeiro gosto de liberdade. E esse gosto é viciante. Ele te motiva a ir para os próximos 100 mil. E os próximos. Até que R$ 1.000 por mês viram 5 mil, viram 10 mil, viram 20 mil. E de repente você está vivendo de renda passiva. Não porque herdou, não porque ganhou na loteria. Mas porque começou com os primeiros 100 mil e nunca parou. A lição prática aqui é revolucionária. 100 mil não é o fim. É o começo da liberdade. É a prova de que você pode. É a fundação sobre a qual você constrói uma vida onde dinheiro não é mais uma prisão. Elimine em silêncio a ideia de que você precisa de milhões para ter liberdade. Porque liberdade começa muito antes. Começa exatamente em 100 mil. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eu acrescento que a liberdade da sua vida depende da qualidade das suas escolhas financeiras. E a escolha mais importante é chegar aos 100 mil. No final das contas, todas essas 7 mudanças apontam para a mesma verdade fundamental. 100 mil reais não é apenas um número na sua conta. É um portal. É o ponto onde você cruza da escassez para a abundância. Onde você deixa de remar contra a maré e começa a navegar com o vento a favor. Onde os juros compostos deixam de ser teoria e viram força real na sua vida. Onde você deixa de ser alguém que guarda dinheiro e vira alguém que constrói riqueza. E aqui está a verdade que poucos entendem. O caminho de 0 a 100 mil é muito mais difícil que o caminho de 100 mil para 1 milhão. Não porque a distância é menor, mas porque a natureza do jogo muda completamente. Nos primeiros 100 mil, tudo trabalha contra você. Depois dos 100 mil, tudo trabalha a seu favor. Então, se você está desanimado porque ainda não chegou lá, eu tenho uma notícia boa. A parte mais difícil é exatamente onde você está agora. Cada real que você investe hoje te aproxima do ponto de virada, do platô onde o vento muda de direção. E quando você chegar lá, vai olhar para trás e perceber. A subida até 100 mil foi a escalada. Tudo depois disso é apenas aproveitar o momentum. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. A maioria das pessoas nunca entende essa matemática. Fica desanimada aos 10 mil, desiste aos 20 mil, acha que 1 milhão é impossível. Mas você agora sabe a verdade. Você não precisa chegar ao 1 milhão. Você só precisa chegar aos 100 mil. O 1 milhão é consequência matemática inevitável. Se este vídeo mudou sua forma de ver os 100 mil, comente Momentum Financeiro aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o fim. E se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre a matemática real da construção de riqueza. Porque no final, a diferença entre quem fica rico e quem fica sonhando não é sorte, não é herança, não é lottery. É entender onde está o ponto de virada e ter a disciplina para chegar lá. Você acabou de descobrir onde está esse ponto. 100 mil reais, agora só falta uma coisa. Começar a construir sua escalada até o platô onde o vento muda de direção.